E aí pessoal, aqui é a Gagaia. Vamos continuar aqui com meus vídeos de teoria da RPG. Neste daqui, eu quero trabalhar especificamente sobre quais são os primeiros passos para a criação de um RPG. A intenção com estes vídeos é, como já foram falados nos anteriores, é trabalhar aspectos mais teóricos e mais profundamente no processo de criação, desenvolvimento, análise de sistemas de RPG. E eu quero abordar a criação de RPG porque eu acho que é um dos mais pedidos que as pessoas têm mais dúvida e que as pessoas mais pedem para saber como é que a gente começa criando um sistema de RPG. Porque, de forma geral, os RPGistas criam um sistema de RPG numa forma muito de senso comum, numa forma muito de, como não tem, de forma geral, uma literatura ou muitas pessoas, um molde para se seguir, vai indo na tentativa e erro. Então vamos discutir um pouco como é que seria esse processo. Eu estou utilizando aqui um programa de texto porque o pessoal não gostou muito de quando eu utilizei a mesa digital. Então vamos ver se com texto fica melhor. Quem entende melhor o que está sendo escrito. E o primeiro passo para a criação do RPG é definindo o objetivo. Vamos indo por partes, não se preocupem. Mas o que é definir o objetivo? É basicamente o que você quer com esse sistema de RPG. O que você está querendo ao parar e criar um sistema de RPG? Repare que esse primeiro ponto, esse primeiro passo, é fundamental em qualquer coisa que nós pretendamos fazer. Então não se aplica apenas a RPG. Quando eu dou aula de criação literária, quando eu dou aula de oficina de escrita, também é basicamente a mesma base. Isso vale para todas as artes, mas também vale para pesquisa, vale para a questão de trabalho, vida pessoal, que é, você está querendo fazer alguma coisa, defina os seus objetivos. O que você está procurando com esta coisa? Num texto, você está querendo escrever um texto, qual é o seu objetivo com esse texto? O que você quer impactar? O que você quer fazer? E no RPG é a mesma coisa. Você é motivado para criar um sistema de RPG. Seja ele derivado de um outro sistema, seja uma expansão que você está querendo criar do sistema, seja criando do zero. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua qual é o objetivo que você quer? E para isso você vai ver a questão de intenção. A intenção eu dividi em 3 grupos para ser mais fácil de compreender. Que quando você chega, eu quero fazer um sistema de RPG. Aí, o que você está. Isso que está te motivando, essa vontade, essa intenção, se divide em 3 coisas. Que você pode perceber de maneira inconsciente ou consciente. Mas normalmente você fala, quero criar um sistema de RPG. E nisso você está pensando em público, tipologia e cenário. São os 3 grandes, não são os únicos, mas são os 3 grandes fatores. O que quer dizer isso? Público. Quando você está querendo criar um sistema de RPG, que tipo de pessoa você está imaginando? Por exemplo, o público pode ser para crianças. Você está fazendo um tipo de RPG que é para um público mais infantil, um público para crianças que nunca, para um público que nunca teve contato com RPG. É diferente um RPG para jogadores experientes e um RPG para jogadores iniciantes. Nós vemos isso, por exemplo, muitos jogos OSR da Old School Renaissance são jogos para um público que já conhece esse tipo de RPG. Então, quando você pega um sistema, muitas vezes os sistemas de Apocalypse World, eles são derivados do Apocalypse World, são sistemas powered by the Apocalypse, e muitos deles já pressupõem que você conhece esse gênero, esse tipo de sistema de RPG. Não é o melhor sistema para alguém que nunca jogou RPG, por exemplo. Então, o público vai para além de questão de idade, além de questão de conhecimento dos RPGs, ele também vai para que tipo de jogador você imagina jogando esse jogo? Porque existem muitos tipos. O que motiva uma pessoa a jogar um RPG? Isso varia. Tem pessoas que se interessam com RPG por sua questão gameista, pela questão do jogo, do desafio. Tem gente que se interessa pelo RPG pelo aspecto narrativo, a construção de um enredo em conjunto. O que importa mais é a construção do enredo. Tem pessoas que se interessam pelo aspecto simulacionista, interpretativo, que é criar regras e um conjunto de regras factíveis para simular uma realidade. Pode ser a própria realidade nossa, mas pode ser um cenário específico, como O Senhor dos Anéis, como Boku no Hero Academia, como Star Wars e por aí vai. Então, quando a gente fala público quais as pessoas que você imagina jogando o sistema e por quê? Que tipo de pessoas? E aí o público pode ser desde apenas sua mesa até milhares, milhões de pessoas para um RPG que você procure criar para um grande mercado.
as noções de gameista, simulacionista, narrativista, ou gameista, narrativista, simulacionista, eu vou trabalhar melhor em outro vídeo específico, porque é uma das pedras fundamentais da teoria do RPG. Mesmo sendo uma teoria já defasada, é a teoria mais fundamental, mais discutida, mais conhecida e aplicável de RPG que existe. E eu vou deixar um vídeo específico para isso, ok? Mas só estou pontuando porque é importante já ter noção que isso existe. Que aspecto você quer trabalhar? Então, o público é... Que tipo de pessoas você imagina jogando o jogo? A tipologia entra mais nesse ponto, como eu tinha falado, dos gêneros RPGísticos. Os 3 grandes gêneros são gameista, narrativista e simulacionista, que nós vamos trabalhar um vídeo inteiro só sobre isso, mas é importante. Quando você fala o seu objetivo, sua intenção, tem um público, que tipo de pessoas você vê jogando esse jogo, tem uma tipologia, qual é o enfoque desse sistema, que vai ser mais focado na narrativa, mais focado na interpretabilidade, no simulacionismo, mais focado no desafio, criação de desafios equilibrados para os personagens, para os jogadores vencerem. Então isso entra a tipologia, que está muito ligado à teoria GNS, que nós vamos ver mais em outro vídeo, mas é importante já ter a noção desse objetivo, o que você quer. E aí vem então o cenário. Isso não é necessário para todos os sistemas de RPGs, porque alguns têm de cenário universal. Mas, normalmente, você tem que pensar qual é o tipo de história em que este sistema será jogado. Então você tem o tipo de público, você tem o tipo de mecânicas que vão existir, a tipologia. Poderia botar aqui como mecânicas, porque a tipologia não é um bom nome. Posso botar aqui mecânicas. A intenção se divide em público, mecânicas e cenário, que aqui é qual é o tipo de história que será feito nesse sistema. Isso é o primeiro passo quando você está fazendo o sistema de RPG. A sua intenção. Você tem que ser capaz de responder essas 3 coisas. Mas aí o objetivo também entra este passo que muita gente esquece, que é o seu sistema. Você está pretendendo que ele seja usado no nível pessoal, no nível comunitário ou no nível comercial. Isso é muito importante mesmo. Porque as pessoas às vezes vão fazendo o sistema e não têm esse escopo do que querem. O que é o nível pessoal? É o nível para você e seu grupo. É possível que um sistema de RPG feito para um grupo eventualmente cresça e vá para outros níveis? Sim. Mas, normalmente, o seu objetivo, a maneira como você vai construir esse sistema, vai levar em consideração outras coisas. Por exemplo, quando você vai construir um RPG pessoal, você vai criar regras que são do interesse exclusivo do seu grupo. Você tem um grupo de jogadores, de pessoas com as quais você joga o sistema, e você quer criar um sistema de RPG para ser usado entre vocês. Sem problemas. Quando você está no nível comunitário, eu estou criando um sistema de RPG que vai ser usado livremente por uma comunidade que não apenas a minha, não apenas o meu grupo de RPG. E aí você vai ter que levar em consideração os desejos do grupo para o qual você está fazendo as regras. Então, por exemplo, se você quer criar um RPG de Senhor dos Anéis, e que seja usado por várias pessoas, não apenas um grupo específico de RPG como o seu, você tem que pensar o que a comunidade de Senhor dos Anéis do Brasil teria interesse dentro do sistema de RPG do Senhor dos Anéis. Ok? O nível comunitário é muito importante para RPGs de fãs quando você quer criar um RPG para um fandom, normalmente. Um RPG de Adventure Time, um RPG de Steven Universe, um RPG de um anime, de Brand New Animal, de Evangelion, de Dragon Ball. Você leva em consideração esta comunidade, caso você não esteja querendo criar apenas um sistema para o seu próprio grupo. E a grande diferença entre o comunitário e o comercial é que o comercial você está criando um sistema para venda. E aí é um outro tipo de coisa, porque você tem que ver o que o mercado está querendo. Lembrando que o mercado ele tem demandas e tem ofertas. O que o mercado está demandando de um sistema que ainda não existe, isso é muito importante, para que você possa sanar essa demanda. Então, a motivação geral de um sistema comercial não é nem sempre o interesse do seu grupo, nem o interesse da comunidade. O que você observa aqui? Existe uma brecha no mercado, que ainda não foi sanada, e
é o que você pode fazer para sanar essa brecha. Só um adendo para sistemas comerciais, que é sempre importante, porque eu vejo às vezes que muita gente fica iludida no mercado de RPG. O mercado de RPG é um mercado de nível robista, extremamente pequeno e underground, desconhecido praticamente. É um mercado que, de forma geral, não se ganha dinheiro, especialmente produtores independentes. Não se ganha dinheiro no mercado de RPG. Se você tem interesse de criar RPG para venda e ganhar com isso, até mesmo para suprir o próprio custo de produção, até isso é raro. É muito comum que o custo de criação de um sistema de RPG, de um RPG em qualquer, é mais alto do que a produção dele. Então você vai perder dinheiro. Produzir RPG comercialmente no Brasil é muito difícil ou beira o impossível, ok? Eu falo isso não para desmotivar a galera, mas para mostrar a realidade. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, 28/6/2020, fazer RPG no Brasil é perda de dinheiro. Você faz mais por uma questão de uso pessoal ou uso comunitário. Ok? Só deixando bem claro, eu posso fazer um vídeo específico sobre RPG comercial, não é o critério daqui, mas eu tenho que falar para não deixar as pessoas iludidas. Ok? Só para deixar bem claro. Então, este é o primeiro passo para a criação de RPG, definindo o objetivo. O passo número 1. Existe um outro passo, que nós vamos ver aqui, que é a pesquisa de mercado. Ok? Isso vale tanto para RPG comercial, que é muito... RPG comercial precisa 100% de pesquisa de mercado. Para os outros nem tanto, mas é importante. O que é a pesquisa de mercado? É você procurar outros sistemas. Por que eu falo isso? Vamos lá. Até o final desse vídeo agora eu vou explicar essa questão que é muito importante e muita gente não compreende. A criação de sistemas de RPGs é um processo lento, é um processo, pelo menos para criar um sistema consistente, é um processo lento, é um processo que demanda muitos fatores. Entre eles, noções gerais de sistemas, de várias teorias que a gente vai abordar em outros vídeos, noções de matemática, especialmente estatística, noções mesmo de que tipo de sensação, noções quase que psicológicas, de que quais impactos psicológicos você vai causar nos jogadores com determinadas mecânicas. Então, por exemplo, você tem que entender, quando você vai fazer uma escolha de sistema, que qual é o impacto psicológico quando você rola muitos dados ou quando você rola um. E que aí você pode escolher entre uma mecânica de pilha de dados ou uma mecânica de dado único. Normalmente, dado único, você não sente uma questão de empoderamento. Isso é uma coisa que é muito interessante. Que quando as pessoas rolam muitos dados, elas se sentem mais fortes. Isso é uma coisa psicológica curiosa levantada em RPGs. Então, você pode fazer um sistema que coloque pilhas de dados porque você psicologicamente quer causar no jogador a ideia de que ele está usando mais força, porque está jogando mais dados. Vocês compreendem isso? Então, o criar um sistema de RPG leva a questões psicológicas, leva a questões matemáticas, você tem que ter noção de estatística, você tem que ter noção gerais de construção de narrativa, enredo, várias mecânicas minúsculas que existem e diferentes dos vários tipos diferentes de RPGs. E além disso, você tem que ter playtest, você tem que testar o sistema. E existem critérios para testar um sistema. Testar um sistema você tem que ter critérios para teste, critérios para a criação dos grupos, o que você está testando, não pode testar tudo de uma vez. E normalmente o playtest demora meses e precisa de um mínimo de grupos testando para validar o teste. Então, um processo de criação séria de um sistema de RPG é muito complexo e normalmente demorado. Então, por que eu falo pesquisa de mercado? Existem já muitos sistemas no mundo, milhares de sistemas no mundo. Eu, enquanto indivíduo, já li mais de 400 sistemas de RPGs diferentes. Sistemas diferentes, não estou falando nem livros. Livros de um mesmo sistema, que são vários. O Storyteller tem dezenas, talvez centenas de livros de RPG dentro do sistema. Eu estou falando de sistemas separados. Não sei se eu cheguei a 400, isso aí já é um exagero, mas mais de 200 sistemas com certeza absoluta. Eu já li mais de 80 sistemas diferentes só de sistemas de super-heróis, só para ter noção. Então, com certeza, mais de 200 sistemas de RPGs eu já li. Então, a grande questão é que já existem muitos sistemas no mercado.
Muitos sistemas já foram feitos, que passaram por um longo processo de desenvolvimento, aliás, idealização, desenvolvimento e playtest. E alguns fizeram não só o playtest, como tiveram várias edições. E as edições posteriores consertam. Um exemplo disso bem simples é D&D, mas D&D é mais complexo. Não é o melhor exemplo desse tipo, porque cada sistema é tão diferente um do outro que eles são sistemas que podem ser considerados, apesar do mesmo nome, não são o mesmo sistema. A segunda edição para a terceira são sistemas diferentes. A terceira para a quarta são completamente diferentes. E a quarta para a quinta são completamente diferentes. A primeira e a segunda edição do D&D são muito próximas. Mas um sistema melhor para demonstrar isso é GURPS. GURPS é um sistema que desde sempre foi mais ou menos igual, mas mudaram detalhes. Então é um sistema que ao longo de décadas sofreu inúmeros playtests que foram melhorando mecânicas do sistema. Então é muito interessante perceber isso. Muito interessante. E aí o que acontece? Já existem sistemas que fizeram todo esse processo. Todo esse enorme, longo, demorado e difícil processo. E é muito melhor você ver um sistema que já existe e usar esse sistema. Ok? De forma geral, porque vão ser sistemas que já têm muito mercado, já tem muitas pessoas. Quais são as razões para usar outros sistemas que já existem no mercado? Primeira razão é que ele já fez todo esse processo de criação e playtest, e que funcionou e as pessoas jogam. Então, já retira esse peso. Segundo, já existe público. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes você criar um sistema de RPG que não vai ter público, você vai criar um sistema que ninguém vai jogar. Aí você vai ter passado meses criando um sistema que não vai ninguém jogar. Foi uma grande perda de tempo. Então, esses dois critérios já são muito importantes. Por fim, qual é então o momento em que você vai falar: eu vou criar um novo sistema? Você viu o mercado, você viu que não existe algo que você quer fazer, não existe, você vai fazer algo único. E daí, a partir disso, o que acontece? Você cria um sistema tendo base um que já existe. Porque eu vou contar outra coisa. Não existe nenhum sistema que já não tenha sido feito. Pelo menos em algum pedaço, em alguma parte, em algum detalhe. Todos os tipos de sistemas diferentes, com todas as mecânicas, com todas as ideias, com todas as questões já foram feitas. O que a gente faz então quando cria um novo sistema é adaptar, mudar, alterar alguma coisa. Então, um passo muito importante nessa pesquisa de mercado, quando você vê outros sistemas, é procurar um sistema que já faça algo que você procure fazer, que você tenha vontade de fazer, e mudar isso. Mudar os aspectos que você não gosta e transformar em outro sistema. É esse um critério fundamental. Por quê? Quando você pega um sistema que já existe e altera alguns fatores para criar um novo, você já vai estar pegando todo o playtest desse sistema, todo, e aí só vai trabalhar em algo novo. Você só vai precisar fazer o playtest disso, só vai precisar fazer o teste dessa mecânica nova. Será muito mais simples e muito mais consistente e uma chance muito maior de que o sistema fará sentido e poderá ser utilizado sem grandes problemas. Então, este é o momento inicial. Os primeiros passos para criar um RPG são esses dois: definir o objetivo e pesquisa de mercado. Nos próximos vídeos, vamos falar agora sobre detalhes maiores sobre a concepção de um sistema de RPG. Possivelmente o próximo vídeo vai ser falando sobre a teoria GNS, teoria gamista narrativista simulacionista, que é absolutamente fundamental para qualquer pessoa que queira criar um sistema de RPG. Então, que foi Gaia. Se você gostou do like, da share, comente, se inscreva no meu canal, apoie meu canal, como de sempre. Até a próxima, pessoal. Falou!